Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV. É um prazer estar com vocês a partir de agora em mais uma edição do programa Opinião Regional. E no Opinião Regional você já sabe, é claro, o que mais importa, o que mais vale é a sua opinião. A partir de agora, o telefone e a linha está liberada para você dar a sua opinião, fazer o seu questionamento, a sua pergunta para as nossas convidadas de hoje. Meia pandemia, quando você liga aí a sua TV, quando você liga o rádio, você ouve muito falar de pandemia, de Covid-19, e o nosso programa hoje resolveu retratar de um assunto que nunca parou. Pode ter essa doença, pode ter outras crises, mas esse assunto é importante para toda a eternidade. E eu quero dedicar esse programa especial e pedir a atenção especial de você, telespectadora, de você, ouvinte do nosso programa também, de você, mulher. Esse programa é feito especialmente para você. Está aqui no estúdio com a gente as nossas convidadas de hoje. Do meu lado, a Kátia Andrade, que é advogada, presidente da Comissão OAB Mulher de Patos de Minas e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres aqui de Patos de Minas. Boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Opinião. Boa noite, David. Eu te agradeço muitíssimo o espaço e é sempre muito importante vir aqui para debater esses assuntos. E aqui no estúdio com a gente também, participando do programa, contribuindo também com informações e falando também para você aí de casa de um seminário que vai acontecer para você, mulher. Olha, é muito importante esse seminário que acontece no dia 7, do dia 7 a 10 do próximo mês agora de junho. Está aqui com a gente a responsável pelo EAD Unipam, aqui de Patos de Minas, Adriene Stephanie. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui à NTV. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês e agradeço mais uma vez esse espaço para a gente tratar de uma temática tão relevante, sobretudo durante a pandemia. Muito obrigada. É isso, né, doutora? Rapidinho, só para reforçar o que eu falei. É um assunto importante de todos os dias, independente de pandemia. Na verdade, eu estava esperando você realmente me perguntar sobre isso, porque com a pandemia ele aumentou, né? A gravidade da situação aumentou. Ainda que não se reflitam nos números, né? Porque digamos que ainda é uma demanda represada, digamos assim, mas a gente sabe que as mulheres hoje, as mulheres que são vítimas de violência de gênero, elas estão em casa, que deveria ser um ambiente de acolhimento, de conforto, aquela coisa que a gente já sabe, e acaba sendo um ambiente onde ela, né, por estar nesse distanciamento social que a gente está vivendo, acaba sendo um ambiente de tensão, de medo, enfim. Infelizmente, a violência com a pandemia não foi só no Brasil, é verdade, ela aumentou consideravelmente. E no programa de hoje a gente não vai falar só de violência contra a mulher, não, a gente vai falar de outros direitos também, né, Adriene? E o seminário, ele vem para isso, para ajudar a esclarecer e tirar dúvidas aí desses direitos das mulheres. Exatamente, David. É uma temática muito plural, né? E a gente teve essa possibilidade, nesse momento tão relevante, com o aumento dos índices de violência em todos os sentidos, mas sobretudo de gênero, a gente tem a oportunidade de unir várias instituições no mesmo debate, no mesmo diálogo, que é plural, urgente e necessário. Olha, existem direitos aí, quando a gente fala de direitos das mulheres, eu acredito que a mulher já pensa, né, Kátia, que é sobre um certo preconceito, a gente pode falar do machismo, do feminicídio, que é uma grande, infelizmente, realidade no nosso Brasil, da Lei Maria da Penha, mas não é só isso, existem direitos trabalhistas e outras demandas que é de total direito e importante para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano de você, mulher. Eu posso te falar de um direito muito básico da mulher, mas muito básico mesmo, e que hoje, 28 de maio, é o dia que se entre aspas, celebra o enfrentamento da pobreza menstrual. Você sabe o que é pobreza menstrual? Pobreza menstrual, você aí de casa. Olha só, vamos fazer o seguinte. O Luiz vai colocar aí na tela o telefone de contato, o 3821-4488, o telefone da NTV, e também o nosso WhatsApp, para ficar mais fácil de você estar participando, fazer o seu questionamento e responder
Como que é a pergunta, doutora? Pobreza menstrual, porque é um assunto que nos últimos meses, nas últimas semanas, na verdade, a mídia tem repercutindo isso muito, mas já tem um tempo, né, que quem realmente está na lida com a causa, a gente sabe que é um problema que existe. O que seria pobreza menstrual? Vou dar um exemplo claro. Todo mundo sabe que as meninas, as mulheres menstruam, né? Mas infelizmente nem todas as mulheres têm condições de comprar absorvente. E a partir do momento que elas não compram absorvente, elas vão o quê? Vão ter que se limpar ou vão ter que conter aquele sangramento de outras formas. E, infelizmente, tem mulher que faz isso com miolo de pão. Tem mulher, sim? Essa realidade, ela existe. Você, como presidente do Conselho Municipal do Direito das Mulheres, aqui do nosso município, de Patos de Minas, existe esse tipo de pobreza menstrual? Olha, eu vou passar, eu vou te pedir para você fazer essa pergunta para a Adriane, que ela é da Educação, e ela vai poder te explicar isso. Fique à vontade para responder. Aqui no nosso, olha para você entender. Vai falar com propriedade, inclusive. Olha o nosso programa hoje, né? É até bom a gente mudar um pouquinho do tema da pandemia. Quando você liga a televisão, só se fala em Covid, em pandemia, e a gente tem que realmente retratar disso. A gente não pode fugir dessa realidade, mas bom a gente abordar esse tema. Em Patos de Minas, existe e tem essa demanda da pobreza menstrual? David, muito, né? Mas como vários outros tipos de violência, várias outras necessidades, muitas vezes é silenciado. Então a gente tem essa percepção que é algo que está muito longe. Então veja que nós já tivemos contato com relatos de diretoras escolares que criaram uma caixinha coletiva na escola para doação de absorventes para aquelas alunas que ficavam menstruadas na escola, não tinham absorvente ou que tinha algum imprevisto e acabaram percebendo que na verdade não era imprevisto. É que realmente elas não tinham em casa, né? E isso nós aqui, enquanto conselheiras e enquanto atuantes na área da educação, recebemos esse tipo de retorno, né, das diretoras escolares nesse sentido. Então veja que é uma realidade e que está muito próximo de nós. Mas é um assunto meio invisível, né? Sim. Kátia quer completar. Justamente para a Adriane responder, porque eu sei que quando toca na educação, as pessoas se sensibilizam mais. Mas, por exemplo, os relatos mais próximos de nós que chegam até mim, acontecem, por exemplo, dentro de penitenciárias. Né? Aí, ok, eu sei que as pessoas, né, nem todo mundo tem um olhar sensível com a população carcerária, mas a gente tem que ter, né, porque é uma questão de humanidade, por pior que sejam os crimes que eles tenham cometido, e ela também. Então, por exemplo, é muito comum não terem, né, nos femininos no caso, e simplesmente utilizar. Kátia, mas eu gostaria de te questionar, já que o programa é para isso mesmo. O poder público, ele peca muito nisso? Eu digo o poder público, tanto executivo, na esfera estadual, ou até na esfera federal. Eu vou te... Ela tem uma parcela de culpa? Se pode se culpar, não sei se é bem essa a palavra, o poder público por essa pobreza? Olha, eu vou te, inclusive... te responder sendo meio retórica, né? Parece ser meio evasivo, mas não é. Você foi vereador até pouco tempo. Sim, né? Claro. No seu mandato, por exemplo, quantas vezes você se lembra da Câmara ter se reunido para discutir esse tipo de assunto, por exemplo? Infelizmente, é uma triste realidade. Sim, eu estou falando isso, gente. É um desdeixo do poder público. Assim, eu mesmo. não estou querendo alfinetar ninguém, não. Eu estou querendo, assim, claro, para vocês entenderem que é um assunto que todo mundo relega a posição de secundário. Não, depois a gente discute isso. Isso não é tão importante. E as pessoas não entendem que igualdade de gênero tem a ver, assim, intrinsecamente com o desenvolvimento da cidade, com o desenvolvimento do país. Eu te pergunto, enquanto país, você quer ser equiparado a uma Islândia, a uma Noruega, uma Suécia ou a Arábia Saudita? Essa pergunta é para você aí, entendeu? É uma questão tão lógica, tão óbvia. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, porque todo país, quanto mais igualdade de gênero existe no país, mais desenvolvido ele é. Isso é uma questão que quem estuda sabe disso. E, infelizmente, a gente está falando, por exemplo, hoje, né, eu levantei o caso da pobreza menstrual, que é um assunto que hoje mesmo eu li no Twitter. Um moço rindo, né? Nossa, do termo, inclusive, pobreza menstrual. E as redes sociais, infelizmente, vão para isso, para usar de um certo deboche, né? Para o lado negativo de um assunto importante e cotidiano. Só que assim, mas por que a pessoa ri? Por que o homem ri? Porque ele não tem conhecimento do que a gente está te passando. A maioria das pessoas desconhecem os problemas que nós estamos te contando. Adriane, né? E no seminário vai ser abordado esse tema também e outros temas mais, né?
Exatamente. Esse aqui foi só uma deixa que pintou, aqui não estava nada disso na pauta, viu, gente? É porque o nosso bate-papo é bem à vontade aqui, deixa as meninas bem à vontade, mas esse tema e outros temas, outros direitos da mulher vai ser discutido nesse seminário. Exatamente, David. E essa é a pegada, essa é a proposta. A gente dá lugar de fala, trazer a voz... Está aí na tela, para quem está acompanhando de casa, só te interrompendo um pouquinho, está aí o banner oficial do evento, né? Que acontece do dia 7 ao dia 10 de junho, né? Que vai ser esse tema, vários outros temas do direitos da mulher. Explica um pouquinho como é que vai funcionar e para quem pode participar desse seminário, Adriane. David, o convite é extensivo a toda a população. Quando se trata de políticas públicas para a mulher, a gente está falando de políticas públicas para a família, a gente está falando de políticas públicas para a saúde, a gente está falando de políticas públicas para a educação. E o intuito desse seminário é justamente trazer informação, trazer discussões. Veja você que um tema que para as mulheres é recorrente foi tema de reportagem na mídia nacional, a pobreza menstrual, e muitos não têm conhecimento. Então o seminário é justamente para esse tipo de situação. Mais do que cobrar, mais do que buscar, a nossa função também informar, né? Então a educação, a gente tem essa perspectiva de que é preciso educar sobre. Então essa e outras temáticas serão colocadas em pauta nessa discussão. E esse também é o nosso papel aqui da imprensa, é o papel da NTV em Patos de Minas, abrir espaço e levar essa conscientização a você, telespectador. Bom, Luiz, a gente vai para um rápido intervalo, né? Ok, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo especial. Não sai daí não, é rapidinho. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional. O assunto de hoje é especial para você, telespectadora. Para você, mulher, estamos recebendo a Kátia Andrade, que é advogada presidente da Comissão OAB Mulher de Patos de Minas e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres aqui do nosso município. Também do lado da Kátia está ela que é responsável e representante da EAD Unipam, a professora Adriane Stephanie. Bom, está acontecendo, aliás, vai acontecer um seminário muito importante, com temas muitíssimos importantes para você, mulher. O Luiz vai colocar na tela mais uma vez o banner, para a gente voltar a falar um pouquinho desse evento que é importante para você, mulher, para você que lida com a educação, para você que pensa num futuro melhor, para você que quer saber dos seus direitos, que são inúmeros, do dia 7 ao dia 10 de junho. A gente está falando quem é que pode estar participando do evento. Vamos repetir, convidar o pessoal, fique à vontade. Pessoal, o evento é direcionado para toda a população, né? A gente tem o intuito de informar, de trazer discussões que estão em pauta, e nesse sentido o convite é extensivo a toda a população. A gente tem aí o público da Prefeitura Municipal, com os servidores, com a capacitação para atenderem esse público, né? Nós temos aí os universitários, dos mais diversos cursos. Olha que bacana, David, a gente traz essa discussão para os cursos de História, Pedagogia, todos os cursos do Núcleo de Educação à Distância. A estrutura é fenomenal, porque né? A gente Unipam, fala, OAB, são outras entidades parceiras, né? Sim, a gente fala, quando a gente fala do direito da mulher, dá a ideia que vai ficar só no curso de direito. Mas essa é uma discussão não só da educação, não só do direito, mas também numa perspectiva muito plural. E aí, pela primeira vez, a gente tem essa possibilidade aqui em Patos de trazer um centro universitário, de trazer a OAB, especificamente a OAB Mulher, e a Prefeitura Municipal, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, a gente tem essa possibilidade de trazer várias vozes no sentido de ecoar essa discussão e de levar para toda a comunidade de forma geral. Então, o convite é para todos. A presidente da OAB, Patos de Minas, está aqui também. Por favor, OAB não, gente. Presidente da OAB é o Itamar, eu sou presidente da comissão da OAB Mulher. É isso, exatamente. No fato que se liga e se fala da mulher, doutora, Patos de Minas ainda peca muito sobre isso, né? Olha, você faz parte principalmente do conselho. Mas assim, nós melhoramos muito. Quais são as principais demandas que chegam até você? David, eu vou inclusive fazer um breve histórico de como querendo ou não, eu me engajei nessa causa. Em 2015, 2016, eu me tornei presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher. Pela primeira vez, foi quando reativaram o conselho. E naquele momento me colocaram como presidente, né? E eu te confesso que eu meio que assumi no susto, sem experiência nenhuma,
pouco conhecimento, porque assim, a gente sabia, porque é o seguinte, ela acabou de falar uma coisa muito importante. Direito da mulher, por que é um seminário interdisciplinar? Porque você não pode ter uma visão pragmática sobre direitos da mulher. Direitos da mulher, você tem que analisar história, você tem que analisar psicologia, você tem que analisar sociologia. Geral. Exatamente. Eu não consigo, ontem, por exemplo, uma questão profissional, eu fui analisar um caso de uma menina, uma criança que infelizmente foi violentada. Eu não posso analisar o caso de uma forma pragmática. Eu sou obrigada a analisar, sim, pelo viés histórico, pelo viés sociológico, eu sou, ainda que o juiz não entenda dessa forma. Sim, mas é claro. Porque eu tenho que humanizar o caso, não adianta falar assim, porque não. Eu tenho que entender por que as circunstâncias aconteceram, porque a origem da desigualdade de gênero, ela não é uma questão jurídica meramente, ela é uma questão muito mais sociológica. Por que nós estamos agora discutindo sobre isso? E cultural também, exatamente, e cultural, exatamente. Cultural. Porque culturalmente, né, a gente cresceu, foi educado, ensinado que nós, mulheres, temos que, de algum modo, ser submissas aos homens. Né? A Adriene, por exemplo, acabou de chegar aqui e me contou, Adriene, vamos relatar isso ao vivo, que ela foi fazer uma manobra no carro e o moço virou para ela e falou, você não consegue. Foi agora, gente, questão de minutos. Entendeu? Isso é machismo. Isso acontece existe, diariamente. Olha que existem mulheres aí que dirigem, ó. E a gente, exatamente, e ela conseguiu de primeira, tá, gente? Adoro. Mas eu tô falando isso porque... É só um exemplo. Sim, porque a gente tem que entender que existem atitudes diárias que as pessoas pensam, não, isso não é machismo. É machismo, sim. Algumas brincadeiras que, ok, a pessoa fala em tom de brincadeira, mas é machismo. Então, isso a gente é obrigado a retratar e analisar diariamente. Vai ser abordado isso no Sim, com certeza. Para você ter uma noção, nós estamos trazendo 2 juízas, uma defensora pública de Belo Horizonte, a juíza do Maranhão, uma professora de história, uma doutora em história de Uberlândia. Estava contando pra gente quem mais vem tendo... Tem mais pessoas convidadas, né? Isso aqui, a jornalista da Globo, inclusive. Olha a provocação, né? A gente vai trazer uma jornalista que ela escreveu um livro, né, sobre o que ela vivenciou na pele. Né? Então, enquanto jornalista, a cobrança estética que ela vivenciou, ela trouxe isso, estudou a fundo e a tese de doutorado dela foi justamente sobre essa pressão estética que ela vivenciou no seu mercado de trabalho. Então, veja quanto é importante a gente ter esse olhar e dar a voz. Né? A Kátia falou aqui da historiadora, ela faz parte do Núcleo de Estudo Afros Brasileiros da UFO, em parceria aqui com o curso de História do Unipam, e ela vai falar as perspectivas, o enfrentamento da mulher negra na sociedade. Então, é importante a gente trazer as vozes e esse local de fala, porque muitas vezes, David, a gente está aqui no nosso mundo, a gente está numa zona de conforto e não conhece o olhar do outro. Então, isso é muito importante trazer essas discussões. E por isso que é esse apelo, pessoal. Vamos todos participar, vamos todos aprender. Para participar? As inscrições são gratuitas, né? Pelo Unieventos, né? Vai ser emitido certificado de 40 horas, salvo engano. 40 horas, né, o que é interessante. E por isso, e assim, gente, é óbvio que nós gostaríamos que fosse presencial. Eu tô louca para um evento presencial, vocês não têm noção. No entanto, a gente até entende e acha importante que o fato de ser online nos proporcionou trazer essas pessoas que, se fosse presencial, a gente teria alguma dificuldade. O custo-benefício exatamente. Fica muito mais também em conta. E então, assim, fazendo a inscrição, vai ser transmitido pelo canal do Unipam no YouTube, né? Nós vamos ter a apresentação das palestrantes, vamos ter o debate, né? Com algumas convidadas também, que vão ser chamadas. E assim, uma coisa que a gente tem que pontuar com muita firmeza é que esse seminário, qual é a nossa intenção? Primeiro, ele é um evento pioneiro em Patos. O ano passado, até a Unipam e a OAB fizeram, sim, um seminário sobre violência de gênero, sobre violência doméstica, mas foi só tratado sobre violência. Só esse tema, exatamente. Né? Esse ano nós vamos abranger. Mas principalmente porque nós precisamos qualificar o debate sobre políticas públicas e mudar a visão, né, da população, a visão das pessoas, do cidadão médio mesmo, sobre o que é política pública e qual a importância disso para a nossa vida no dia a dia. Muito bem. Bom, você aí de casa, a gente chega ao final do nosso programa muito rapidinho, é muito rápido, mas na programação da NTV você vai acompanhar aí as matérias sobre essa oportunidade de você aprender e conhecer um pouquinho dos seus direitos. Eu gostaria de agradecer
agradecer a vocês. Obrigado por virem, ter aceito o nosso convite, e a NTV está de portas abertas. Estamos sempre à disposição e agradecemos muito mesmo pelo convite. Esse espaço, eu reitero, ele é muito importante para o debate sobre o direito das mulheres. É o nosso papel, Adriane. Mais uma vez eu agradeço o público de casa e conto com a presença de vocês no evento, espero vocês. Onde que faz a inscrição? No site do Unipan, no unieventos.unipan.edu.br. Seminário do Direito da Mulher, espero todos vocês. Muito obrigada, David. Bate-papo importante, eu adorei. A você aí de casa, o meu muitíssimo obrigado de coração. Até o próximo programa, bom final de semana, te cuida.